Rádio. Novelo. Tá começando o Rádio Novela Apresenta. Eu sou a Branca Viana. O título do episódio de hoje é Estado de Sítio. E se alguém ainda tinha qualquer dúvida se a equipe do Apresenta é chegada em piada de tiozão, eu preciso afastar essa sombra. Porque por estado de sítio, a gente quer dizer sítio mesmo, tipo chácara, fazendinha, enfim. Se você nos perdoou pela gracinha e continua por aqui, eu vou explicar a que a gente veio. As duas histórias de hoje se passam na zona rural. E o que elas têm em comum é o sonho de uma casa no campo. E todos os problemas imagináveis e inimagináveis que esse sonho pode trazer junto com ele. O primeiro ato de hoje vai ser narrado pelo Vitor Hugo Brandalize. Esses dias me aconteceu uma fatalidade. E eu costumo dizer o seguinte, nunca faça uma pergunta para o mineiro, porque o mineiro nunca tem uma resposta para te dar, ele tem um caso para te contar. Eu fiz uma pergunta para o Romero Castro, que é mineiro. Que história é essa? Como é que você conta essa história? O que aconteceu? E passei mais de 2 horas ouvindo ele contar um caos. De quando eu aluguei a minha chácara em Curitiba. Tudo começou porque o Romero sentiu que, beirando os 60 anos, finalmente estava chegando a hora de ele realizar um sonho de vida. É praticar o nadismo. Depois de décadas trabalhando como engenheiro agrícola, ele queria fazer nada, ficar de boa, aproveitar a vida e o dinheiro que ele tinha conseguido juntar. Ele ainda não estava aposentado, então não dava para praticar o nadismo em tempo integral. Mas dava para começar a treinar. Eu queria morar na zona rural. Eu tinha vontade de comprar um sítio, né? A minha família toda é de Araxá, e aí com 4, 5 anos de idade, eu morei em Tiros, que é uma cidade muito pequena, em Minas Gerais, com meu pai, minha mãe, né, e meu irmão. E era uma fazenda alugada e no trabalho, na lida diária, era só eu e meu pai, não tinha empregado. Então, com 5 anos, andava a cavalo, apartava gado com ele. Era alugado, né? Era assim, bem simples o local. Mas tem a origem, né, que fica na lembrança. O que ficou na memória do Romero foi a vida calma, o contato maior com a natureza. Nessa época, o Romero estava morando em Curitiba, de aluguel. Ele começou a ir atrás de sítios à venda ali por perto, seguindo essa ideia de voltar a morar no campo. E aí, olhando anúncios na internet, o primeiro que eu vi apareceu uma foto, eu gostei. Falei, pô, quero comprar esse sítio. Aí Primeiro, porque a localização era ótima. E apesar de ser zona rural de Campo Largo, eu estou a 18 quilômetros do centro de Curitiba, né? Então, é uma localização muito especial, assim, muito boa. Campo Largo é um município a oeste de Curitiba. Mas ao mesmo tempo que era perto, o sítio ficava num lugar reservado. A área construída ficava a uns 15 minutos de carro da rodovia. Além da casa principal, tinha uma casinha menor e um galpão bem grande. Então, quando eu comprei ali, aquilo na verdade funcionava, chamava estaleiro Franzen. O galpão era usado antes para construir barcos. 6 veleiros, entre construção e reforma. Quando eu comprei, ele estava terminando de construir o último veleiro que ele construiu sozinho, então ali era um estaleiro, daí o galpão. Era um espaço bem amplo, com pé direito de uns 10 metros, onde eram construídos veleiros e iates. Aqueles que têm área social, deck para tomar uns drinks, cabines, cozinha. Da primeira à última tábua, construídos no sítio que agora era do Romero. No dia 14 de dezembro de 2012, foi quando eu comprei. Em abril de 18, a aposentadoria saiu. E o Romero ia poder ser praticante do nadismo em tempo integral. Mas ele não tinha nem 60 anos ainda, estava cheio de disposição. Então ele achou que o projeto Nadismo no Sítio podia esperar. Ele queria viajar pelo mundo, fazer nada na França, na Turquia, no Chile, onde fosse. E aí veio a ideia de alugar o sítio. Aí eu botei a chácara numa imobiliária para alugar. A condição era, eles conseguiriam o inquilino, mas a administração da locação eu faria. Como o Romero não queria ter que lidar com dor de cabeça, principalmente quando ele estivesse viajando, ele colocou alguns resguardos no contrato. Então eu pedi um cadastro muito completo e pedi que dessem uma casa, um imóvel em garantia do aluguel. Além do imóvel, ele ia checar se a vida financeira do inquilino estava ok mesmo. Até contabilidade de empresa no nome dos locatários ele pedia. Tudo para garantir que não ia ter inadimplência. Várias pessoas se interessaram pelo sítio, mas ninguém conseguia atender as exigências. Ou não tinha imóvel para garantia, ou não tinha fiador. Levou um tempo, até que um dia apareceu uma pessoa.
Aí eles conseguiram essa inquilina, depois eles contaram o caso, né, que a inquilina, quando foi na imobiliária conversar a primeira vez, falou, não, eu lembro de quando a gente era criança na fazenda em Maringá, eu tinha um cavalinho, eu gostava de andar de cavalinho, cheio de história romântica na imobiliária, né? Até ali, Romero estava achando bom. Era uma pessoa tipo ele, que estava procurando uma vida mais tranquila. Aí eles levaram o pessoal na chácara, né? Aí foi ela, a sogra dela e 1 ou 2 filhos, não me lembro bem, num carro muito bom, não lembro a marca. E ela falou, porque minha sogra vendeu uma fazenda lá em Maringá, né, e ela quer ter um lugar para guardar as coisas pessoais dela, da casa, fazenda em Maringá, né? E o sítio do Romero tinha um espaço perfeito para guardar essas coisas. E vai ser bom usar o galpão para isso, para guardar as coisas dela, né? Eu também mexo com produto de limpeza, de sanitárias para a indústria e tudo. Se você deixar eu guardar também no galpão, eu vou usar para guardar esses produtos químicos no galpão, né? Eu falei, não, tudo bem, pode guardar. A coisa estava andando bem. Iam morar na chácara inquilina, de quem o Romero tinha gostado, o marido dela, 2 filhos pequenos e a sogra. Correu tudo bem. O cadastro deles era muito bem montado. Ela tinha uma empresa com a contabilidade meio normal de produtos químicos industriais para limpeza industrial, e o marido dela, o companheiro, era sócio numa empresa de transportes em Balneário Camboriú. E o cadastro estava ok, a garantia estava ok. Aluguel fechado. Inclusive no dia de entregar a chave para ela, que ela foi lá para casa, foi tudo uma conversa muito simples, eu mostrando as coisas para ela, e na verdade hoje eu volto atrás no tempo e vejo que enquanto eu estava mostrando a casa para ela, fazendo o relatório de entrega, aquela coisa toda, né, de inspeção, a vistoria, né, para ela estava tudo muito bem o tempo inteiro. Depois foi, ela nem estava muito interessada, né, nas coisas, né, em fazer a vistoria correta, né. Ela estava doida para ir embora, na verdade. Mas ela era muito educada, uma pessoa altamente tratável, como foi durante todo o tempo nas mensagens de WhatsApp, nas tratativas que nós tivemos e tudo. Era uma pessoa muito tranquila, nada que designasse qualquer coisa assim que você já ficasse com o pé atrás. Nada disso. Isso era setembro de 2018. O Romero saiu do imóvel, os inquilinos entraram, e antes de começar as viagens dele, ele precisou dar uma passada no sítio para pegar umas coisas. Quando eu entrei, a casa toda vazia ainda, um fogão na cozinha muito sujo, imundo de sujo, ela com o filhinho dela, uma cortina de um pano meio que transparente na janela da cozinha, que era uma janela de vidro, chácara, tudo era muito envidraçado, muito bonito, né? Uma cortina tampando a janela da cozinha, e no andar de cima eu tinha deixado um colchão, tinha mais uns 2 colchões muito sujos. Romero estranhou a falta de asseio. Ela falou, nós estamos mudando para cá aos poucos, a gente fica 1, 2 dias na semana, então aos poucos nós estamos vindo para cá. Aí retirei tudo e tal, aí fui embora e comentei com a minha tia. Falei, tia, o pessoal que alugou a chácara, todo mundo, gente boa, bacana de tratar, mas assim, eles não têm muita higiene, tia, o fogão está muito sujo. Aí você vai fazendo o retrospecto todo, aí você vai vendo quanta coisa você tinha de sinal, mas paciência. Bom, o Romero queria alugar o sítio para poder viajar, né? E é contra os princípios do nadismo ficar se preocupando com o fogão sujo de uma casa onde ele nem morava mais. Então ele deixou de lado e foi se ocupar com coisa mais importante. Eu fui fazer a primeira grande viagem internacional, né? Aí fiz uma viagem para o Chile, para o Atacama. Fiquei, acho que 20 dias em São Pedro de Atacama, em fevereiro, março, mais ou menos. Voltei para o Brasil e aí eu fui fazer uma viagem maior. Aí eu fui para Dubai, fui para o Cazaquistão conhecer, que foi uma surpresa monstruosa. Aí eu fui para Moscou, eu fui para Romênia, eu fui para Istambul, que eu já conhecia, eu fui para França, eu fiz uma viagem grande, voltei. Voltou para o Brasil, foi para o sul da Bahia, e o aluguel sempre caindo na conta. Pagamento de aluguel, data do vencimento, valor da conta de luz e transcorrendo normal. Nisso já tinha passado quase um ano. Juntando a aposentadoria e com o aluguel chegando direitinho, o Romero ia poder dar mais uma volta. Deserto do Atacama de novo, depois Arraial da Ajuda para visitar um amigo, e aí chegou uma mensagem da inquilina. A conta de luz meio que triplicou, quadruplicou, foi um valor absurdo, acho que quadruplicou. Ela falou, Romero, desculpa, nem sei por que ela que paga a conta de luz, olha, esse mês eu e minha sogra nós compramos um freezer usado, e eu acho que ele gastou muita energia, a gente já até vendeu, por isso que a energia foi tão alta, talvez mesmo. Ele nem ligou. Aí, uns dias depois, mais uma questão. Ela falou, Romero, vou atrasar o aluguel um pouquinho. Tem algum problema para você? Falei, não tem problema, fica tranquila. Depois de 15 dias, o dinheiro caiu certinho. Tudo de volta ao normal. O Romero estava na Bahia se preparando para fazer uma viagem longa, sem previsão de fim.
Eu não tinha comprado a passagem de volta. Que nessa de viajar eu ia subir Peru, ia subir Amazônia, ia entrar pela Amazônia peruana, ia fazer uma viagem de uns 6 meses. Aí ele recebeu uma chamada da inquilina. Ela falou, Romero, olha, a gente quer te agradecer, a gente não vai ficar mais na chácara, a gente já pediu as pessoas para poder limpar o gramado, para pintar a casa, para preparar tudo para te entregar a chácara. Isso era bem antes do que estava previsto no contrato de aluguel. Ela falou, porque eu sei que tem multa, então eu queria ver o que você pode fazer para me ajudar, porque eu já estou indo de mudança para a Espanha, nós vamos mudar para a Espanha, então vê o que você pode fazer para me ajudar. Como o Romero tinha planos de passar em Curitiba antes da viagem dele, ele se ofereceu para conversar pessoalmente com ela. Mas ela encontrou uma desculpa para cada um dos poucos dias que ele ficou lá, até que ela sumiu, parou de responder. E o Romero com a passagem só de ida já comprada para desbravar a América Latina. Ele se mandou. Durante a viagem no São Pedro de Atacama, o vizinho liga. Romero, a casa está abandonada, não tem mais ninguém, todo mundo foi embora e o cachorro, inclusive, está do lado de fora. Cachorro? Eu tinha um cachorro que ficou com ela para tomar conta, só que o cachorro não podia me contar o que estava acontecendo, nem ligar para mim, embora visse tudo. O Romero ligou para a imobiliária e pediu para o corretor ir lá dar uma olhada no que estava acontecendo. Eu falei, Romero, está muito estranho, não tem ninguém na casa, né? O galpão está todo tampado, as janelas todas do galpão, que tinha um monte de janela para iluminar o galpão, né? Está tudo com lona preta de construção, né? E na sala, a sala está assim muito suja, metade da sala varrida, a outra metade sem terminar e a vassoura encostada na parede. E fotografou e me mandou, né? Parecia que as pessoas tinham saído correndo de lá. Abandonaram o que estavam fazendo no meio. Aí eu falei, puxa, o que será isso, né? O Romero ainda estava lá no Atacama. Então ele pediu para um caseiro que tinha morado no sítio dar uma passadinha lá. Aí ele me ligou e falou, Romero, tá muito esquisito isso aqui. O galpão tá todo enferrujado, tá tudo corroído. A estrutura de ferro do portão está tudo corroído, enferrujado, está até furado o ferro. Isso foi no final de outubro de 2019. Fazia pouco mais de um ano que ele tinha alugado o sítio. O Romero já não estava entendendo mais nada. O que era para ser uma solução para ele poder viajar em paz tinha virado um problema. Um mistério. Comprei a passagem, voltei urgente para lá e fui direto ver. Quando eu cheguei, que eu olhei, eu vi tudo destruído, eu olhava aquilo, tentava entender aquilo, né? O enigma maior era o galpão. Até os grampos que seguram as chapas de telha metálica lá em cima no galpão estavam tudo enferrujado. Tudo, o galpão inteiro. A persiana de você abrir a janela de vidro, aquilo você pegava, aquilo esfarelava na sua mão, assim, ó, saía farelo de ferro na sua mão. Definitivamente não era uma ferrugem natural, de umidade, em tão pouco tempo. Eu falei, bom, o que pode corroer o ferro para ficar desse jeito? Aí ele lembrou de uma coisa. Quando eu era adolescente, né, meu pai me deu de presente, eu pedi, eu devia ter uns 13, 14 anos de idade, não sei, tinha um brinquedo naquela época, tinha um brinquedo que era o engenheiro eletrônico, que você conseguia fazer até rádiozinho, vinha transistor, vinha tudo, e tinha um que era o pequeno químico, que vinha amônia, vinha ácido, e você fazia várias experiências. E uma das experiências era pegar um prego e jogar o ácido sulfúrico. Imagina hoje você vender um brinquedo para criança de 12 anos que vem ácido sulfúrico ao vivo e a cores. Amônia. Meu irmão foi abrir o vidrinho de amônia do brinquedo e ingeriu amônia, quase morreu, foi intoxicado, sem conseguir respirar. Aí eu lembrei do brinquedo lá do pequeno químico, a gente pegando ferro e jogando ácido sulfúrico para poder corroer e derreter o ferro com ácido sulfúrico. E o que acontecia com o prego? Derretia, aquilo quase que derretia tudo, ia corroendo, ia reagindo o ácido sulfúrico com o ferro, aquilo você via borbulhar assim, o ferro sendo corroído. Aí que eu falei, pô, só pode ser ácido, né? De alguma maneira usaram ácido aqui. Aí veio uma memória mais recente. E aqui eu já estou imaginando a cabeça do Romero igual aqueles quadros de detetive de filme, com umas linhas vermelhas conectando os pontos da investigação. Eu não sei por que me veio a memória do inconsciente que puxou assim, falei, gente, para produzir cocaína usa-se ácido sulfúrico. Eu vi isso alguma vez na minha vida. Aí entrei no Google e coloquei lá, uso de ácido sulfúrico para a produção de cocaína. Aí me apareceu uma matéria do jornal da Globo de São Paulo, que em Carapicuíba, eu acho, em 2015, eles tinham entrado num galpão onde estavam armazenando produtos químicos para a produção de cocaína. E aí eu vi o vídeo. Os policiais encontraram as substâncias neste depósito em Cotia: ácido sulfúrico, ácido clorídrico, acetona e lidocaína.
E aí no vídeo tinha uns tambores assim de papelão, uns tambores de 200 quilos que são fechados com as argolas metálicas. E do lado de fora, em frente ao galpão, tinha um resto de fogueira que queimaram um monte de coisa, que tinha 8 dessas argolas lá. Os produtos pertencem à empresa Funés Importação e Exportação de Produtos Químicos. Comércio de produtos químicos. A mesma ocupação da inquilina do Romero, conforme estava lá no completíssimo cadastro de aluguel. O que chamou a atenção foi a quantidade de substância controlada que a empresa estava comprando, sem informar para quem ela seria revendida. Aí quando eu vi aquilo tudo, eu falei, produção de cocaína. Eu tenho certeza. Parecia uma cena de The Wire ou de Sherlock. E depois que essa ficha caiu, o Romero passou a ver o mundo de um outro ângulo, meio de ponta cabeça. Tudo que tinha atraído ele quando ele foi comprar o sítio também podia ser bem interessante para esse outro público. Um lugar reservado, escondidinho. Quem passa em frente mal vê a casinha do caseiro e não vê nem o galpão. E ao mesmo tempo próximo de um grande centro urbano. Você sai de Curitiba, perto da fábrica da Volvo, e vai no sentido Campo Largo. Perto de uma estrada boa, sem tanto movimento, e perto de 2 portos, o de Paranaguá e o de Itajaí. Não que isso tenha pesado na decisão do Romero de viver ali, mas para aquele outro negócio, é uma baita mão na roda. E na hora que eu vi a matéria, fechou. Falei, bem, vou na polícia, né? Ele foi até o posto policial que ficava mais perto dali e contou o que tinha acontecido. Os policiais falaram, olha, a gente não pode ir, a gente é policial militar, a gente pode só, se for dar um flagrante ou qualquer coisa, né? Aí eu falei, insisti. Ele falou, vamos lá, de curiosidade. Logo que eles chegaram, assim que ele viu o ambiente, ele falou, olha, dá uma dor no coração imaginar que estava aqui tão perto e a gente não deu um flagrante. Os PMs que atenderam essa ocorrência na época já não estão mais lá, no posto da PM do bairro da Ferraria, em Campo Largo. Mas eu falei com o chefe do destacamento, que lembrou da história e confirmou a ida dos policiais até lá. Aí, Vitor, ele chegou, então tem um portão grande da frente do galpão e uma portinha lateral, onde entrava, né? Assim, uma porta comum, assim. E ele tinha uma parte de terra meio afundada, ele falou, tá vendo isso aqui, afundado? É onde eles paravam um caminhão para trazer matéria-prima para levar a coisa embora. O Romero lembrou de uma coisa que o vizinho tinha contado para ele, que rolava um movimento de vans de madrugada no sítio. E nós entramos no galpão. E aí o policial começou a falar, olha, eles pegavam um punhão aqui, essa marca no chão é isso, levavam para ali. Ô Vitor, eu tive a sensação, eu quase posso dizer para você que eu via, enquanto ele ia descrevendo, eu via as pessoas andando dentro do galpão e se locomovendo à medida que ele ia descrevendo o que acontecia dentro do galpão para a produção. Eu falei, vamos lá na casa ver também, que lá também tem muita corrosão na casa, né? Aí entramos na casa, ele falou, o pessoal morou aqui? Eu falei, morou a família. Ele falou, não morou família aqui não morou ninguém. Eu falei, como não? Ele falou, não tem marca de uso de família. Eu falei, mas tem uns colchões lá não, o pessoal dormia. Mas residência de família, ninguém nunca morou aqui. Toda a narrativa que o Romero tinha construído quando ele assinou o contrato de aluguel foi se esfarelando, caindo aos pedaços. Não tinha inquilina bacana, não tinha criança pequena correndo, não tinha cavalinho, não era nada disso. Depois de construir um enredo completamente diferente na cabeça do Romero, o PM repetiu que eles não podiam registrar a ocorrência porque não tinham dado um flagrante. E eles foram embora. Agora o Romero estava lá, com o sítio dele todo detonado, prejuízo para tudo que é lado. E os responsáveis, os antigos inquilinos, os presumíveis traficantes, desaparecidos. Ele ia ter que dar um tempo no nadismo viajeiro. Ia ter que voltar a morar ali por um período. Então ele teve que fazer uma reforma para a casa ficar habitável de novo. Mas ele tentou, ao mesmo tempo, preservar ao máximo a cena do crime que ele encontrou no galpão para quando a perícia chegasse. E nisso, os antigos inquilinos reapareceram. Veio o contato, Romero, olha, a gente precisa acertar, né? Eu já estou aqui na Espanha, então a gente precisa ver o que tem que fazer na casa e tudo, né? E eu comecei a reparar que esse texto, a forma de falar no texto, as palavras usadas ou até o português já estava diferente. Eu falei, gente, isso não é ela que está conversando comigo. O Romero reparou que as mensagens que estavam chegando estavam mais para um portunhol. Alguma palavra nossa que termina com aotil era on, sabe? Ele fingiu que nem tinha percebido e passou a lista de tudo que tinha que consertar no sítio. Falei, olha, teve muito prejuízo. Eu relacionei tudo, à mão, né? E aí os ex-inquilinos sumiram de novo. Nessa altura, Romero se viu com 2 opções.
Ele podia desencanar dessa história e assumir o prejuízo? Só para você ter uma noção, quando eu entrei na minha casa, tive que desembolsar só de despesa da casa para eu entrar na época, eu gastei mais de 40 mil reais só na casa. Ou ele podia fazer o caminho contrário e partir para cima. Eu procurei um escritório de advocacia que eu já conhecia. O advogado era o Paulo e duas advogadas mais jovens, um pouco, era a Adriana e a Alessandra. E nós fizemos a reunião, levei o contrato de aluguel, levei tudo lá. Aí depois de relatar tudo, o Paulo, seus 70 anos, falou: Romero, eu sou advogado há muitos anos, deixa eu te dar um conselho, isso é gente muito perigosa, isso é criminoso, isso é um risco para você, deixa eu te falar, joga no prejuízo, esquece o que aconteceu na sua casa, joga no prejuízo. O Romero ouviu o conselho e parou para pensar. Aí eu falei: Paulo, eles vão pagar. Aí a Adriana falou o seguinte: mas também para quem mexe com o que eles mexem, isso é muito pouco. Aí o Paulo falou: pois é, mas eles não mexem com isso para fazer reforma na casa dos outros. Eles não mexem com isso para pagar reforma na casa dos outros. Bom, mas Romero também não tinha alugado o sítio para jogar no prejuízo. E era um baita prejuízo. Então ele decidiu que ia enfrentar o risco e processar os inquilinos. A quadrilha, como ele passou a chamar a partir daí. Foi só o processo começar a correr que eles saíram da toca. Aí eles fizeram contato para fazer o acordo. Mas era o Romero falar em resolver judicialmente que os caras, claro, sumiam. Eu falei: olha, você vai falar com a minha advogada, nós acabamos de protocolar uma ação contra vocês, o acordo vai ser feito dentro da ação que está correndo. Nós não vamos fazer um acordo paralelo, nós vamos fazer um acordo e protocolar então dentro da ação. Esse acordo demorou, sumiram, desapareceram, só foi feito 2 anos depois. Eu preciso dizer que eu estava meio chocado com essa história de negociação. Você estava tentando fazer um acordo com quem? Eu não sei, era o chefe dela, devia ser, porque era um texto completamente diferente, palavras espanholas, não era ela. Mas você, na sua cabeça, você sabia com quem estava tentando fazer um acordo, né? Não era com uma pessoa física, uma pessoa jurídica qualquer, né? Você estava fazendo um acordo com o quê? Como é que a gente vai nomear? Como é que você nomeava isso? Com o chefe da quadrilha. Ele era o chefe. E você estava tranquilo com isso? Você não estava com medo? Não, eu tinha preocupações, sim. Eu tinha preocupações quando eu ia pra chácara, sabe? De que algumas pessoas falavam: Romero, não vai pra chácara sozinho. Só que não era só que o Romero estava indo passar uns dias na chácara sozinho. A reforma tinha acabado, ele ia voltar a morar lá sozinho. Ele ia ter que passar muito tempo sozinho na chácara. Era 2020, tinha começado a pandemia. Bom, eu praticamente não saía de casa, né? Então eu fiquei praticamente recluso. Eu ficava lá em casa, assim, às vezes 5 dias sem nem... Até aí, foi assim para muita gente. Agora, você nessa casa, que era casa envidraçada ali, dava um pouco de medo, quero dizer, também por causa disso, de você estar nessa situação contra uma quadrilha, né? Nada impedia que as pessoas contornassem, até porque eles conheciam muito bem aquele território, eles deviam ter N planos de fuga se acontecesse qualquer coisa ali, né? Então, era um pensamento, mas assim, foi a escolha que eu fiz, né? Como era pandemia, eu não tinha onde ficar. Nessa mesma época, o Romero viu uma notícia no jornal. A Polícia Federal tinha prendido uma quadrilha de traficantes que atuava no Paraná e em Santa Catarina. As cidades onde os traficantes foram presos coincidiam: Curitiba, Campo Largo, Balneário Camboriú. E outros detalhes também, que um dos foragidos estava na Espanha. Ou seja, que eram exatamente os inquilinos que estavam foragidos na Espanha. Eu acho que fala assim, e ele era o responsável para poder receber ou transportar o material. Acho que fala lá que esse cara era o responsável pelo frete. De acordo com as investigações, ele se passava por empresário, mas era o responsável pelo recebimento da droga que era despachada em containers. Transportes era justamente o trabalho que o marido da inquilina dizia ter. Ele botou no cadastro que era sócio de uma empresa de transportes em Balneário Camboriú, do lado do porto de Itajaí. Você chegou em algum momento a ser procurado, assim, no âmbito dessas operações da PF, para ver se a produção que foi feita na sua chácara tinha a ver com essa quadrilha? Fiquei esperando que talvez pudesse acontecer, mas também nunca me procuraram. Nem sobre isso e nem sobre a perícia. Nem Polícia Federal, nem Polícia Civil, não, ninguém nunca... nada. A perícia não aconteceu. Mas o Romero também não arredou pé no processo contra os antigos inquilinos. O Romero processou aquelas pessoas, para ele, uma quadrilha de traficantes, não pelo uso que eles fizeram do sítio, não pela suspeita de produzir cocaína no galpão, e sim por descumprir o contrato de aluguel. Eu não tinha provas, não tinha absolutamente nada, então a execução toda do contrato da cobrança em cima do aluguel.
todos os indícios apontavam para a produção de cocaína. Mas convicção não basta para condenar ninguém, né? E o que o Romero precisava ali era lidar com o prejuízo dele. Ficou faltando um aluguel de pagar, rescisão do contrato antes do prazo previsto, uso diverso do que estava previsto, não pagamento da conta de luz. Então tinha uma série de multas e as despesas do custo para consertar a casa e o galpão. E para ganhar a ação, Romero tinha uma carta na manga. Lembra dos resguardos que ele colocou no contrato super detalhado que ele fez antes de alugar? Quando os inquilinos assinaram o aluguel, eles tiveram que colocar um imóvel como garantia de que eles iam cumprir as cláusulas todas. E eles colocaram um imóvel, uma casa boa, de 2 andares, num bairro de classe média alta de Curitiba. A casa da mãe de uma das pessoas que, para ele, só podiam ser traficantes. Eu sei, parece uma estratégia suicida. Se você está num filme de narcotráfico, a última coisa que você quer é ameaçar a mãe do traficante. Mas foi o que o Romero fez. Então ela entrou na história. Eu não posso sair daqui que eu não tenho para onde ir. Então E na trama desse caso que o Romero criou, deu certo. O medo de perder a casa, e aí devem ter falado para o chefe da quadrilha, olha, a gente foi, ajudou, deu nome e tudo, agora nós estamos perdendo a casa sozinho, né? Porque eles não eram laranja ou testa de ferro, eu tenho certeza. Eles faziam parte da quadrilha. Eles não deram só o nome para contratar, até por causa de tudo que a gente vê, né? As tratativas do pagamento do aluguel, ela estar presente lá, né? Olha, nós fizemos, demos o nome, agora eu estou perdendo a casa. Entendeu? Entra nessa para poder fazer qualquer coisa. O Romero ganhou a causa. Ele me mandou o processo, eu li. O caso não chegou a ser julgado porque depois que a casa da mãe entrou na jogada, os antigos inquilinos aceitaram fazer um acordo na justiça. A juíza fixou em R$168 mil o valor para o Romero receber pelos prejuízos no sítio de Campo Largo. Então, quando a gente pensa em para onde vai o dinheiro do tráfico, bom, às vezes pode ser para isso. Em todas as conversas que eu tive com o Romero, ele fez de tudo para me ajudar a reunir informações para comprovar o que ele está dizendo. Ele me mandou os documentos do processo e fotos de tudo que ele encontrou no sítio. O galpão todo enferrujado, o que sobrou da fogueira, inclusive está tudo lá no site da Rádio Novelo. Depois de ver isso tudo que ele me mandou, eu achei totalmente plausível essa conclusão dele, de quem eram os inquilinos e o uso que eles faziam do sítio dele. Aliás, um dos inquilinos, o marido, realmente tem envolvimento com o tráfico de drogas. Isso eu comprovei. Em 2023, ele foi preso em flagrante por associação ao tráfico em Curitiba. Mas fato é que, apesar de todos os pedidos do Romero para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal e para o Estadual, para o Instituto Ambiental do Paraná, nunca teve uma investigação oficial no sítio. Tem um BO que o Romero fez na Polícia Civil de Campo Largo e que ele me mandou também. Disseram para ele que iam fazer uma perícia, mas nunca foram. Isso deixa esse caso num limbo estranho. Numa versão da história, o Romero bateu de frente com uma quadrilha de traficantes, processou os traficantes e viveu para contar. Numa outra versão da história, o Romero só alugou o sítio dele para uns inquilinos bem porcos e complicados que estavam fazendo experimentos científicos misteriosos e acabou tendo que judicializar o caso para não sair no prejuízo. É um caso de Schrödinger. Duas histórias sobrepostas, coincidindo em vários pontos, cada uma com seu tanto de verossimilhança. Já faz 5 anos que o Romero vive nessa indefinição. O que houve do sítio? O que aconteceu lá? Anunciei de novo para alugar. O Romero ficou ainda mais rigoroso depois da experiência anterior. Então ele andou barrando uma série de candidatos que ele considerou suspeitos. Com certeza o pessoal que tinha ocupado antes passou a informação de que lá era um lugar legal. E aí as pessoas que passaram a procurar para alugar lá, dava na cara que era gente que tinha a mesma intenção. Todos mexiam de alguma forma ou com automóvel ou com produto químico para automóvel. Todos os 4 ou 5 que apareceram lá. Nossa, então correu a boca pequena ali. Correu a boca pequena, vai lá e tenta. Tua casa acabou entrando no circuito aí dos imóveis ideais para isso, né? Wishlist. Depois de um tempo, ele até conseguiu alugar o sítio, para uma família que atendeu aos padrões de exigência dele. Totalmente insuspeita, ele me disse. Mas além do aluguel e da aposentadoria, ele tem uma outra fonte de renda caindo todo mês na conta dele. O acordo com os antigos inquilinos, os suspeitos traficantes,
foi que eles vão pagar os R$168 mil parcelados. Tudo em 37 parcelas, 37 parcelas de mais ou menos 4.500 cada uma. Então sempre está recebendo. Eu falei com ele em junho de 2024. Recebo a última agora em janeiro. A última parcela cai em janeiro de 2025. Até lá, o Romero vai de novo para a Turquia, para a Grécia, para Montenegro, para a Polônia. Vou para a Polônia e vou para outros lugares. Segue a itinerância e o dinheiro da chefia lá da quadrilha pingando, né? Até janeiro tá. Ajuda a manter até janeiro. Essa história foi produzida pelo Vitor Hugo Brandalize. O segundo ato do episódio de hoje se passa entre o oeste dos Estados Unidos e o centro-oeste do Brasil. Quem promoveu esse casamento foi a Flora Thomson DeVoe. Normalmente eu não gosto do grande gênero que é histórias de gringos que, por algum motivo ou outro, passaram pelo Brasil. Porque na maior parte das vezes, essas histórias não têm nada demais. É só o frisson da gringuice passageira. E eu, enquanto gringa, posso dizer com propriedade que gringos nem são tão interessantes assim. Mas outro dia eu vi uma história que com certeza se encaixa nesse gênero, e ela me ganhou. Essa é super a história que eu conto em mesa de bar, assim, tipo, vocês sabiam? Essa história começa na Era de Ouro de Hollywood. Mas espera aí que a gente já chega lá. Primeiro, o Matheus. Meu nome é Matheus Pestana, eu tenho 24 anos, eu sou de Goiânia. O Matheus é apaixonado por cinema desde sempre. Eu sempre gostei de cinema, muito de cinema clássico americano. E aí na locadora do meu bairro, ali em Goiânia, no meu bairro não, no meu setor, né? Em Goiânia temos bairros, temos setores. No Negrão de Lima. Eu ia muito na locadora. A dona dessa locadora se chamava Márcia. Não faço ideia do paradeiro dela. E a Márcia estimulou essa cinefilia nascente do Matheus. Eu adorava alugar filmes de terror e ela ficava me incentivando a alugar clássico, assim. Ela nem cobrava, ela só me entregava, assim, um DVD de, sei lá, Guerra e Paz ou Doutor Zhivago. Eu assisti Doutor Zhivago porque a Márcia me entregou. Esses filmes iam abrindo os horizontes do Matheus. Mas essa formação da Márcia não parava no empréstimo de DVDs. Junto com os filmes, ela acabava sempre brindando o Matheus com histórias. Assim, ela falava, olha, a gente já teve algumas estrelas de Hollywood aqui em Goiás. O Matheus ficou, como assim? E a Márcia foi catando uns filmes da prateleira e apontando para as estrelas na capa. Essa já teve aqui, essa morar aqui perto um bom tempo. Janet Gaynor, ela falava, essa daqui, a Janet Gaynor, ela já esteve aqui. Já a gente chega na Janet Gaynor. Mas o negócio é que essa história estava soando tão verídica quanto as tramas dos filmes que o Matheus estava assistindo. Um pouco menos até. Essa mistura de Hollywood com Goiás não entrava na cabeça dele. As duas coisas pareciam quase antagônicas. Quando você é de Goiânia e de, sei lá, qualquer outro estado que não seja perto de São Paulo e Rio de Janeiro, cinema é uma coisa que a gente fica observando acontecer de fora. Tanto é que quando o Matheus cresceu e decidiu que ele queria trabalhar com cinema, ele saiu de Goiás. Hoje em dia ele é produtor cultural, trabalha em várias mostras de cinema e tem até uma ONG que restaura e digitaliza filmes brasileiros, a Cine Limite, que já apareceu por aqui no Rádio Novela Apresenta. Mas bom, em algum momento ele lembrou daquela história que ele tinha ouvido da Márcia, lá na locadora do setor Negrão de Lima. E pensou, não custa fuçar um pouco, né? Pra ver qual é dessa história. E foi aí que o Matheus descobriu um documentário de 2011 chamado Hollywood no Cerrado, do Armando Bucão e da Tânia Montoro. Esse filme tá no Vimeo, o link tá lá no site da novela. E foi por causa desse documentário que o Matheus conheceu o Jairo, que foi quem fez a pesquisa pro filme. Meu nome é Jairo Alves Leite. Acontece que o Jairo estava ouvindo essa história de estrela de Hollywood em Goiás muito antes do Matheus. Então, eu nasci numa cidade chamada Jaraguá. Quando o Jairo era criança, nos anos 70, ele ia passar férias na casa dos tios dele em Anápolis. E ele lembra de estar assistindo TV com os primos, um seriado americano, e o primo apontar pra TV e falar assim... Tá vendo esse ator aí? Eu já vi ele aqui em Anápolis. De novo, meio surreal, né? E o Jairo fez a mesma coisa que o Matheus.
Ele guardou essa história em algum escaninho da cabeça dele. Mais tarde, ele acabou se mudando de Jaraguá para Anápolis e trabalhando na prefeitura. E lá por 2005, ele foi chamado para assumir o Museu Histórico da cidade. E foi lá que o Jairo virou um anapolinólogo, um especialista nas histórias de Anápolis. Trabalho também a imigração polonesa, europeia, período de guerra, e estou trabalhando bastante o resgate da memória da ferrovia aqui em Anápolis, né? E as atrizes norte-americanas é o meu xodó. As atrizes norte-americanas em Goiás. Era isso que interessava o Matheus. Ele escreveu para o Jairo para ver se ele conseguia entender melhor essa história. Eu queria muito entender o que aconteceu. Tem como a gente conversar? E aí ele falou, vem aqui para Anápolis. Agora a gente está chegando na história que o Matheus conta em mesa de bar. Mas antes, eu preciso te apresentar as tais atrizes norte-americanas. Agora sim, vamos a Janet Gaynor, a primeira atriz aqui dessa história. A Janet Gaynor, ela foi a primeira vencedora do Oscar. Pois é, a Janet Gaynor venceu o primeiríssimo Oscar de melhor atriz, em 1929. E naquela época, o prêmio ainda não era anual, então ela ganhou meio que pelo conjunto da obra, por 3 filmes diferentes que ela tinha feito um pouco antes. E aí eu comecei a assistir todos os filmes dela, assim, e ela é incrível. A primeira versão de A Star is Born, que depois foi regravado com a Barbra Streisand, e novamente pela Lady Gaga, foi ela, assim, a primeira versão. Nos anos 30, filme com a Janet era sucesso garantido de bilheteria nos Estados Unidos. E o público se interessava pela vida pessoal dela quase tanto quanto pelos filmes. E ela vivia um casamento super interessante com um estilista notoriamente conhecido como gay. Então... Esse estilista era o Gilbert Adrian, ou só Adrian. E ele trabalhava com as maiores estrelas da época e nos maiores filmes. A gente tá falando da pessoa que vestia todo mundo em Old Hollywood. Sabe os sapatinhos cor de rubi da Dorothy no Mágico de Oz? O Adrian que fez. E sim, ele era abertamente gay, ou tão abertamente quanto era possível naquela época. Sobre a Janet se sabe menos, mas parece que esse arranjo funcionava para eles. Esse tipo de casamento, aliás, era até meio comum. Era conhecido como Lavender Marriage. Que eram esses casamentos entre figuras de Old Hollywood que eram LGBT. Mas bom, então a Janet e o Adrian, esse casal modernérrimo, eram celebridades de primeira ordem. Então, eles frequentavam a casa da Joan Crawford, eles conheciam muito bem a Bette Davis, a Katharine Hepburn. Então eles estavam ali com a nata. E uma das melhores amigas da Janet era Mary Martin. Aliás, rolavam uns boatos também sobre a natureza dessa amizade. Já Mary Martin, ela é uma dessas figuras icônicas de teatro e cinema. Eles fizeram uma exibição na televisão da montagem dela de Peter Pan e foi tipo o recorde de audiência daquele ano. I won't grow up, I won't grow up, I don't wanna go to school, I don't wanna go to school. Pois é, a Mary ficou bem famosa interpretando Peter Pan, o menino que não queria crescer. Eu lembro de ver essa montagem quando eu era criança e de estranhar no começo uma mulher de 40 anos fazendo esse papel, mas de ter me convencido de que ela era Peter Pan rapidinho. A Mary virou uma lenda viva da Broadway nos anos 50. Ela foi a primeira a fazer o papel da Maria von Trapp, da Noviça Rebelde. Ou seja, mesmo se você nunca ouviu falar na Janet e na Mary, elas eram alguém na fila do pão. E bem nessa época, elas foram parar no miolão goiano. E não é que elas só foram de passagem, elas moraram no miolão goiano. A primeira coisa que o Jairo falou pro Matheus, naquela conversa que eles tiveram, é que uma parte dessa história já tinha sido contada num livro. É um livro muito difícil de achar, eu considero raro, é raro até aqui para Nápoles, onde foi publicado. Mas o Jairo tinha conseguido achar. O livro se chama Promised Land, e já foi traduzido para o português como Terra da Promissão ou Terra Prometida. E a autora desse livro tinha sido a responsável por trazer um pedacinho de Hollywood para Goiás. O Jairo me mostra o livro da Terra Prometida, e aí ele fala, olha,
quem começou essa história foi Joan Lowell. A John Lowell foi a primeira a vir para Anápolis. Joan Lowell. Olha, mesmo que você seja um super cinéfilo e já tenha ouvido falar na Janet Gaynor e na Mary Martin, eu acho difícil você conhecer a Joan Lowell. Ela foi atriz também, mas não só. A Joan Lowell é uma escritora. Antes de tudo, ela é uma escritora. Lá em 1935, que dá pra dizer que é quando essa história começa, a Joan já era uma escritora famosa nos Estados Unidos. Ela tinha estourado com um livro de memórias alguns anos antes, virado best-seller mesmo. Em um período da vida meio estranho, ela decide embarcar num navio que o destino final era Buenos Aires, mas ela para em Santos. E ela para em Santos porque no meio do caminho ela se apaixona pelo capitão, o Lick Bowen. O Lick Bowen estava com uma ideia fixa. Ele tinha o sonho de desbravar uma nova fronteira em algum canto do mundo, e ele sentia que o Brasil era o lugar perfeito para isso. Sim, tinha gente levando essa história de neocolonialismo num esquema faça você mesmo. E bom, a Joan botou uma pilha para ele ir mesmo, seguir o sonho dele. E aí ele diz que ele só não tinha feito isso ainda porque nenhuma mulher ia topar essa aventura com ele. Quer dizer, plantando uma pulguinha atrás da orelha da Joan. Mas aí, quando eles já estavam perto da costa brasileira, ele veio com uma proposta. Tá vendo onde essa montanha encontra a praia? Não tem nada ali, só mata. Se você conseguir morar ali uns 3 meses, a gente pode ir desbravar a nossa fronteira. Só pra deixar claro, era pra ela ir sozinha. O capitão não ia embarcar nessa primeira missão. Eu tenho que terminar essa viagem, eu tenho que voltar, eu tenho que servir mais alguns meses ali nos Estados Unidos. Parecia um desafio pra ver se ela aguentava o tranco. Se ela era a mulher que ele estava procurando pra embarcar nessa missão colonizadora dele. E a Joan, que não estava fazendo nada mesmo, topou. Ela desceu do navio, comprou um pedaço de terra na Praia Grande, litoral de São Paulo, contratou ajuda para fazer uma cabana ali na beira da mata e foi se virando. Ela fica lá, ela fica numa cabana em Praia Grande durante um ano. Tudo isso está contado na primeira parte daquele livro, Promised Land, que a Joan escreveu uns 15 anos mais tarde. A Joan foi aprendendo português, cultivando orquídeas e sobrevivendo ali com a ajuda de uma família local. Passam-se 1, 2, 3 meses. Ela está cumprindo a parte dela da missão, do desafio. E nada do capitão Lick Bowen voltar. Ela fica um tempo sem notícia dele e acaba achando que ele não ia voltar. Mas... Depois de 1 ano, a Joan já estava quase desistindo. E aí o Lick Bowen volta, cumpre a palavra dele. E em pouco tempo, eles arrumam uma fronteira para desbravar. Partiu parte 2 daquele plano gestado no convés do navio. Era uma companhia que convidou o casal para ir lá para essa região do Vale de São Patrício, próximo à cidade de Araguá, onde eu nasci. Vale de São Patrício, Goiás. Quer dizer, essa missão colonizadora da Joan e do capitão Lick Bowen, essa marcha para o oeste particular, era na verdade uma marcha para o centro-oeste, né? E só a existência dessa companhia querendo mandar a gente para lá já dá a entender que essa ideia do capitão não era lá muito original. Mas bom, essa companhia tinha propriedade de terras imensas nessa região, mas não tinha estrada, então não dava nem para chegar lá de carro, nem tinha como escoar alguma futura produção agropecuária. Falam, olha, se vocês forem para esse local específico em Goiás, construírem uma estrada, a gente dá um pedaço de terra. Essa companhia, esses fazendeiros, eles estavam dispostos a abrir mão de um pedaço de terra em troca de que alguém fizesse o trabalho de abrir o caminho para eles. Sim, eles podiam ter contratado mão de obra local para isso, mas por que não mandar uns gringos aleatórios nessa missão, né? E esse era exatamente o tipo de desafio que o capitão estava querendo. E aí eles partem para Goiás. E aí é esse o período que a Joan passa a registrar o livro dela. Aí lá foram a Joan Lowell e o capitão Lick Bowen até Anápolis, para daí, chegando lá, começar a abrir a estrada, rasgar centenas de quilômetros de mata, para poder chegar na terra que eles queriam receber. Eles vêm, conseguem, sem máquina, contratando peão para abrir a estrada à mão mesmo, com ferramentas. Foram meses de trabalho duro, doença, ameaças de morte e outros acidentes de percurso. Trabalho duro principalmente da parte dos peões, né? Mas, segundo a Joan, ela e o capitão suaram a camisa também.
Lógico que era muito mais difícil e menos romântico do que eles estavam imaginando. E para piorar, no meio do caminho, quando eles já estavam sem dinheiro e desesperados, a John e o capitão descobriram que Getúlio Vargas tinha resolvido estatizar a marcha para o oeste. Quer dizer, o governo federal tinha lançado uma grande campanha justamente para abrir estradas e povoar o centro-oeste. E aí, com isso, aquela terra no Vale de São Patrício tinha se valorizado. E a empresa dona daquelas terras tinha aproveitado a oportunidade para vender tudo, inclusive o pedaço que eles tinham prometido para John e para o capitão. Quem apareceu para salvar o casal americano foi o Bernardo Saião, que estava acompanhando as obras do projeto do Getúlio e intermediou a doação de um terreno para eles, em reconhecimento pelos serviços da estrada. E foi assim que a John e o capitão ganharam uma fazenda na região de Anápolis. O casal batizou a fazenda de The Anchorage, o Ancoradouro. Um final feliz nesse faroeste brasileiro. Quer dizer, final feliz para os americanos, né? Porque não se tem notícia de que os peões que eles contrataram para abrir a estrada conseguiram também um pedacinho de Goiás para eles. Bom, tudo isso acontece no final dos anos 30, começo dos anos 40. A Joan publicou o livro dela contando essa história toda, The Promised Land, Terra Prometida, em 1952. E 2 anos depois, rolou uma mostra de cinema em São Paulo, patrocinado pelo governo brasileiro. E Janet Gaynor vem e ela recebe um telegrama da Joan Lowell falando de Goiás. Ainda tem isso. Falei, né? Além de escritora, a Joan era atriz. E ela atuou muito nos anos 20, na mesma época que a Janet. Ela chegou até a fazer um filme com o Charlie Chaplin, o Em Busca do Ouro. Pois é. Mas era dali que a Joan e a Janet se conheciam. E, enfim, a Joan fica sabendo que a Janet tá em São Paulo e resolve chamar ela pra passar lá na casa dela, em Goiás. A Janet acha bem doido, mas topa o convite de jantar a 1.000 quilômetros dali. Essa história é cheia de gente topando convites inusitados. Ela vai e se apaixona. E aí é uma coisa que é muito misteriosa pra mim, assim. Por que que ela se apaixonou? Por que que todas essas pessoas se apaixonaram por Anápolis? Por uma terra rural, por uma terra, assim... Gente, não tinha teatro, não tinha cinema, não tinha nada. Era realmente paz. E talvez fosse isso mesmo que essas pessoas estivessem buscando. Paz lá no meio de uma cidadezinha no estado de Goiás. Eu acho isso muito engraçado. É assim mesmo, né? O Matheus ali sonhando com Hollywood, as divas de Hollywood sonhando com Anápolis. Mas bom, a Joan intermediou a compra de um pedaço de terra para Janet e para o Adrian, e eles construíram uma casa. Eles queriam que tivesse todos os confortos, menos um. Não podia ter linha de telefone. Pelo jeito era sossego que eles estavam querendo mesmo. E aí, passa um tempinho, 1955, a Mary Martin, aquela atriz do Peter Pan, tá passando pela América do Sul, a Janet fica sabendo e manda um telegrama. De novo, não sei que poderes de convencimento que esse povo tinha, porque eu enrolo até pra ir até a esquina pra tomar uma cerveja com meus amigos. Mas a Mary pega um aviãozinho e toca pra Anápolis. E ela é outra pessoa que se apaixona perdidamente por Goiás. Outra pessoa que vai pra Goiás e fica. Agora tem 3 casas de 3 personagens americanas em Goiás. A fazenda The Anchorage, da Joan Lowell. Uma fazenda modernista, linda, da Janet Gaynor, com Gilbert Adrian. E uma mansão da Mary Martin. E é de fato uma mansão, assim, com esculturas gregas, um jardinzinho japonês, assim, meio feng shui. Era uma coisa gigantesca, assim, a casa dela. Nessa altura do campeonato, a gente começa a desconfiar que a Joan Lowell tinha bolado essa trama toda. Que a intenção dela em publicar A Terra Prometida, né, que foi uma publicação feita nos Estados Unidos e depois aqui, era tentar trazer mais gente da Hollywood para Goiás, para tentar vender mais terrenos. Então A Joan tinha um motivo bem prosaico para isso. Trazendo estrelas de Hollywood para Anápolis, ela ia conseguir hypar o pedaço dela. E ela ia conseguir ganhar umas comissões grandonas nas vendas. Porque ela não vendeu só para essas 3 atrizes, ela vendeu para vários norte-americanos. Nem o Jairo, nem o Matheus, nem eu conseguimos comprovação disso.
Mas o que se diz é que a Joan teria vendido terrenos para o Cary Grant, para Claudette Colbert, ela teria feito pitch dela para o Clark Gable, de O Vento Levou, para Janet Leigh, de Psicose, e até para um ator de filme Água com Açúcar chamado Ronald Reagan. Pois é. Bem antes de virar presidente dos Estados Unidos, o Reagan teve essa chance de fazer parte da história goiana. Então ela chega a abrir uma corretora em Anápolis. Uma corretora que chamava, aliás, Terra da Promissão. Anápolis estava prestes a virar a nova Los Angeles. E não era só com a circulação de atores nas ruas ou nas estradas, mas também com o plano de rodar filmes, ali mesmo. A John Lowell queria fazer do livro dela, A Terra Prometida, um filme. E esse filme, quem que ia fazer o papel dela? Era John Crawford. Mas assim, se você for cinéfilo de verdade, você já deve estar desconfiando que esse filme não foi pra frente. Porque um filme da Joan Crawford comandando a abertura de uma estrada pelas florestas de Goiás, obviamente ia ser um clássico instantâneo. Pro bem ou pro mal. Só que... aí que a história se complica. Pois é. Bem no auge desse sonho de febre, tudo desmoronou. E aí, nesse momento, é um momento da história que fica tudo meio nebuloso. O que aconteceu? Quem denunciou? Parece que alguns contratos de terras prometidas, esses contratos tinham problemas. E essa história vem à tona. E essas terras não pertenciam nem a Joan Lowell, nem a quem ela dizia que essas terras pertenciam. Então estava todas as fazendas irregulares. E a Joan Lowell é presa. Parece que metade de Anápolis foi visitar a Joan, a Dona Joana, como ela era conhecida, na prisão. E a outra metade estava querendo a cabeça dela. Quando acontece uma coisa dessas, as pessoas começam a duvidar de tudo, né? Teve gente dizendo que ela e o capitão nem tinham aberto aquela estrada, que já tinha caminhão ali desde os anos 20. Eu acho que já tinha um caminho, sim, precário, talvez de carro de boi, de tropeiros, alguma coisa assim, já tinha. O Jairo acha que até podia ter uns trechos de caminhos precários, mas que a Joan e o capitão, no mínimo, devem ter melhorado e ampliado essa estrada. Quanto às acusações que levaram à prisão dela, ele acha que teve um pouco de exagero também. O que levou ela até a cadeia, afinal, não foi nenhuma grande denúncia. Foram uns cheques sem fundo. E eu vejo que ela colocou as pernas, deu um passo maior, vamos dizer assim, em termos de financeiro, e acabou se endividando, né? Eu não estou falando que ela é santa, não estou falando que ela é uma pessoa assim idônea e tal. Mesmo que todos os contratos não fossem irregulares, mesmo que nem todos os cheques fossem sem fundo, a Joan Lowell já não parecia ser de confiança. Teve gente duvidando até de que ela era americana mesmo. E justamente nesse momento, a imprensa brasileira começou a puxar a capivara da Joan. E a gente vê que é uma história de uma vigarista de primeira. Segura aqui, que a gente precisa voltar rapidinho para a Califórnia dos anos 20. A Joan é uma jovem atriz que está conseguindo uns poucos papéis. Ela chega a fazer uma ponta nesse filme do Chaplin, que eu falei, mas a carreira dela não está engrenando. E é aí que ela escreve o primeiro livro dela. O livro se chama Cradle of the Deep. Nunca chegou a ser traduzido por aqui, mas daria para chamar de Meu Berço Foi um Mar. E nesse livro, a Joan conta que ela passou os primeiros 16 anos de vida dela em alto mar, sendo criada pelo pai, que era capitão. O autorretrato dela nesse livro é de uma menininha que cresceu cuspindo e xingando os marinheiros de igual para igual. Ela dizia ter tido essa grande aventura, crescido no mar, nunca ter ido para a escola, sobrevivido a um naufrágio. O clímax do livro é quando o navio do pai da Joan pega fogo na Baía de Sydney. E ela tem que nadar até o litoral no meio da noite, com uma ninhada de filhotes de gato agarrada nas costas dela. Dramático. Cradle of the Deep foi um estouro imediato, vendeu milhares de cópias. E aí, em poucos meses, tudo começou a desmoronar. Surgiram ex-colegas de escola da Joan, falando que ela tinha frequentado sim a escola ali na cidade de Berkeley. O pai dela era sim capitão de navio,
Mas o navio, que supostamente teria naufragado lá na Austrália, estava ali inteirinho, ancorado no porto de Oakland, na Califórnia. Num primeiro momento, a Joan se defendeu, mas as provas continuaram se acumulando. O livro continuou vendendo bastante. Ele só pulou da lista de não ficção para a lista de ficção. Ela é uma grande contadora de histórias. A Joan deu uma sumida durante um tempo e depois se reinventou como jornalista investigativa. Sim, um trabalho perfeito para alguém com pouco apego pelos fatos. Ela trabalhou um tempo na rádio. E aí, em 1934, saiu o filme da vida dela, Adventure Girl. Agora sim. Acho que eu nunca tinha visto um filme que nem Adventure Girl. Em 1933, a Joan, o pai dela e uma pequena tripulação partiram de Nova York num veleiro para circunnavegar o mundo em 5 anos. Isso é verdade, saiu até no New York Times. E o que também saiu no New York Times é que em 2 meses deu tanto problema que eles desistiram de dar a volta ao mundo e voltaram para Nova York. Adventure Girl é como se fosse um documentário dessa viagem. Digo como se fosse porque ele é filmado tipo um documentário, com a câmera acompanhando o Joan e o pai dela por furacões, viajando selva adentro, sendo perseguidos e tal. Mas, obviamente, nada disso seria possível com as câmeras daquela época. Então, Adventure Girl é um simulacro de um documentário. Ele fica bem próximo do que a gente chama de mockumentary, aqueles documentários cômicos fake, que nem The Office. As filmagens são silenciosas, mas elas são pontuadas com efeitos sonoros e trilha, e o filme todo tem uma narração da própria Joan. So we left New York, waved goodbye to Miss Liberty in America, bound down to Rio in the Spanish Main, ready to take what came, storm and gale, sunshine and starlight, best of all adventure. Resumindo bem rapidinho, no filme a Joan encontra um mapa do tesouro dentro de um navio espanhol naufragado que mostra a localização de uma esmeralda gigante. Ela vai atrás dessa pedra preciosa nas selvas da Guatemala e quase morre queimada pelos nativos. Isso porque a tal pedra preciosa seria, na verdade, um objeto sagrado. You have betrayed us. Therefore you shall be burned alive for desecrating the idol of our ancestors. Mesmo com a sentença de morte decretada, a Joan e o resto da tripulação conseguem escapar. Sem a esmeralda, mas vivos. So we sailed away without my great square emerald. Anyhow, what real sailor girl cares about green emeralds when she can be sailing on the green seas? O mais engraçado é que, pelo menos vendo com os olhos de hoje, a Joan quase parece a vilã do filme. Ela mente para uma princesa indígena guatemalteca para conseguir chegar no templo onde está a esmeralda, ela destrói uma parte do templo no processo, e ela acaba saindo no soco com a princesa. Eu fiquei com a impressão de que em Adventure Girl é como se Joan fosse a Indiana Jones, mas é como se o filme fosse filmado do ponto de vista dos inimigos da Indiana Jones. Up the Rio Delphi, the sweet river, there still lies a great square emerald, so big and so green men die looking at its beauty. I hadn't looked at its beauty, but I had looked on death, and I'd had enough of natives and jungle and death. A melhor parte é que, em português, esse filme se chama A Aventureira. E o filme é um fiasco, é um filme terrível, assim, é muito ruim. A Joan acabou processando a produtora do filme por achar que ela recebeu pouco dos lucros. E eles processaram ela de volta, dizendo que a atuação inexperta dela tinha prejudicado a bilheteria. A título de indenização, eles pediram $300 mil. Eu não sei como seria a conversão para hoje, mas assim, eu imagino que seja um valor milionário hoje em dia. E é nesse exato momento que esse processo está acontecendo que ela entra num navio rumo a Buenos Aires. E foi aí que começou a aventura brasileira da Joan. Me parece até um pouco Ripley, sabe? Sabe o talentoso Ripley, da Patricia Highsmith? Se você não viu, tá aí mais uma recomendação de livro, /filme, /série. Sem querer dar spoiler, Matheus não tá acusando a Joan de ter matado ou roubado a identidade de ninguém. Mas essa coisa de, tipo, acontece uma coisa ali, ela faz alguma coisa de errado e aí ela consegue mudar de cidade. E ela sempre muda de cidade se vendendo muito bem.
Então ela é sempre essa aventureira, escritora, atriz de Hollywood que atuou com Chaplin, best-seller. Mas ela não para de causar onde ela tenta recomeçar. A Joan podia até tentar ser low profile, se meter no miolo de Goiás, mas ela não conseguia. A revista Time vai lá para Goiás fazer uma sessão de fotos com o Dimitri Kissel, que é um fotógrafo espetacular. Poxa, a Time foi ali, em Anápolis. Tipo, por que toda essa galera estava em Anápolis? É isso que não sai da minha cabeça, assim. Como que tudo isso aconteceu aqui do meu lado? Isso que sempre acaba pegando pro Matheus. O cinema, para mim, sempre foi uma fuga, assim. O Matheus lembrava do tanto que ele tinha desejado sair de Goiás para viver o cinema. E aí descobri que algumas décadas antes tinha estrelas de Hollywood e uma loroteira de marca maior fugindo para a terra dele. Tudo isso mexeu com ele. Ali era interessante para eles, sabe? Por que não é interessante para mim? E aí eu acho que acabei me apaixonando pelo local de onde eu sou por conta dessa história. O Matheus acabou entrando tanto nessa história que ele se meteu a retraduzir o livro da Joan para a editora Hercolano. Eu acho A Terra Prometida, apesar de ser um livro que deve ser uma grande mentira, lindo. E eu acho que eu passei a olhar diferente para a terra de onde eu venho, depois de ter lido Terra Prometida. Eu passei a ter um olho mais carinhoso por Goiás, certamente. Tem muita coisa que o Matheus duvida que tenha acontecido, que ele considera tipo história de pescador. Mas história de pescador tem seu valor, né? É gostoso de ouvir. Ela é uma mentirosa de classe A, divertida, boa narradora e multifacetada, artista multifacetada. Tava no cinema, escreve, investiga, é jornalista, sabe? Eu quero ser assim também. Mas tem um quê de verdade na história da Joan também. É uma dessas histórias que a gente adora ouvir de vigarista, mas não só, uma vigarista exploradora, que vai para um mato, vai aprender uma nova língua, vai dormir em terra de chão batido, vai fugir de um processo, vai desbravar uma estrada. Tem uma hora que ela fala numa dessas entrevistas de que as pessoas sempre falaram que minhas histórias eram ficcionalizadas, mas é porque elas não acreditavam que uma mulher pudesse ter vivido tudo que eu vivi. Isso é um fato. Será que ela viveu tudo isso mesmo? A gente não tem como saber. É porque quem conta a história dela é ela mesma. Eu acho isso muito lindo, assim. Não tem ninguém que contou a história dela que não fosse ela. Tem gente que coloca como se fosse... ela mentiu em tudo. E eu não vejo bem assim. Eu acho que ela floreou um pouco, sim, em muita coisa, mas não demasiadamente, né? O Jairo chegou a organizar uma exposição sobre a história dessas atrizes em Goiás chamada Anápolis Conquista a América. Nós estamos no meio de duas capitais, Goiânia e Brasília. Ajudou a construir Goiânia, ajudou a construir Brasília. Não dá para dissociar a história da Joan, o sonho de um Hollywood goiano, desse momento da construção de Brasília. Na verdade, isso é bem literal. Numa noite, o Jairo estava vendo um documentário sobre a construção da nova capital. Ele já não lembra qual. Eu estava assistindo com a minha esposa, aí eu falei, ela Joan Lowe. Talvez, nessa altura do campeonato, você esteja desconfiado de que o Jairo vê a Joan em todos os lugares. Mas eu fui conferir. Essa cena é de um pequeno documentário norte-americano de 1960. Por isso que Brasília está sendo inaugurada ao som de castanholas. Perdão, meu povo não sabe o que faz. Now, after a frantic-paced 4 years of building, President Kubitschek could move the government from Rio de Janeiro to Brasília. Bem nessa hora, a filmagem mostra o Juscelino descendo a rampa do Palácio do Planalto em meio a uma multidão extasiada. Ele é meio até com dificuldade de andar, gente dando tapa de parabéns nas costas dele. E juro por Deus que ele tá de braço dado com a Joan. Ele tá vindo e ela ali abraçando ele, assim, meio desengonçada, sabe? É muito engraçado mesmo. O último capítulo da vida da Joan se passou justamente em Brasília. Quando ela foi solta da cadeia, ela foi embora para lá, deixando a terra prometida de Anápolis para trás. E em 1961, ela ficou viúva.
o capitão morreu atropelado numa das estradas novinhas em folha da nova capital. Na época, a Joan estava escrevendo crônicas para um jornal de Brasília, perfis de personalidade pioneiros ali do Centro-Oeste. E ela dedicou um deles ao Leek Bowen. Tem um trecho que diz assim: "Sua vida foi-me roubada no asfalto que representa o progresso que sonhamos para Goiás." A Joan construiu uma nova vida na nova capital. Dizem que ela era imbatível nos concursos de fantasia no carnaval brasiliense. Em 1962, já aos quase 60 anos, ela saiu para mais uma aventura. É uma aventura espetacular, mas registrada por outras 2 pessoas que estavam com ela. Então tudo aquilo ali aconteceu de fato. Essa aventura foi uma reportagem para a revista O Cruzeiro, cuja pauta era atravessar a estrada Belém-Brasília. A Joan embarcou nessa com uma jornalista e fotógrafa francesa e com uma radialista brasileira. Então são 3 mulheres numa Kombi cruzando a estrada Belém-Brasília. A reportagem é uma denúncia. Para registrar, olha, está um buraco essa estrada que é tão importante para esse país. Só estava terraplanada, a erosão, chuva, levou, deixou buracos e tudo no meio da selva. Essa acabou sendo a última aventura da Joan. Mas ela não morreu nessa viagem. John Lowell acabou morrendo em Brasília também, em 1967. Daí ela falece, o que aparentemente é uma parada cardíaca, e aí ela é encontrada alguns dias depois com a cachorrinha do lado dela, a pretinha. E, bom, é assim que termina essa história. A Joan foi enterrada em Brasília, junto com o capitão Leek Bowen. Tem um detalhe que eu acho bonito, que é: no atestado de óbito dela, não diz Joan, diz Joana. E o que foi feito do Hollywood goiano? Já não tem mais quase nada de pé do The Anchorage, a casa da Joan na Terra Prometida. E quando a Joan morreu, a Janet Gaynor já tinha abandonado a casa dela em Anápolis fazia um tempo e voltado para os Estados Unidos. E aí ela fica por lá e não volta mais. E a fazenda dela acaba sendo ocupada pelo Movimento Sem Terra. Mas a Mary Martin, a Peter Pan da história, ficou uns bons anos lá em Anápolis. E a Mary Martin fica até quase o fim da vida. Então ela tem um filho, o filho dela tem dupla cidadania. Esse filho é um grande ator da série Dallas, assim. Sabe o Larry Hagman, o JR de Dallas? Então, ele é uma grande figura anapolina. Depois da morte do pai dele, o marido da Mary, a família deixou de frequentar tanto o Brasil. Mas a casa deles ainda tá aí. Que tá até que muito bem conservada pelo tempo. Ela não caiu, as estátuas gregas estão lá, tá tudo lá. E quem tem planos para essa casa é o Jairo. Eles sonham em comprar ela. O objetivo da vida dele agora é fazer dessa fazenda um museu para contar essa história, a história das 3. Resgatar essa fazenda, restaurar e fazer o museu Casa Fazenda lá. Esse museu estaria ali para preservar a memória do que aconteceu. Mas talvez principalmente a memória do que não aconteceu. A memória da Hollywood brasileira goiana que poderia ter sido. Dos sonhos de febre que a Joan Lowell quase conseguiu fazer virar realidade. E eu acho interessante, né, os trocadilhos aí. A Terra Prometida, de John Lowell, e a Terra do Nunca, de Peter Pan. Não é verdade? Neverland. Essa história foi produzida pela Flora Thomson DeVoe. Obrigada por ouvir mais esse episódio do Rádio Novelo Apresenta. Na página desse episódio, no site da Novelo, tem umas fotos meio sinistras do galpão do sítio do Romero e tem fotos incríveis da Joan Lowell no sítio dela em Anápolis, direto do acervo do Instituto Jan Magalinsky, que é dirigido pelo Jairo Alves Leite. Também tem o link para a nova tradução de Terra Prometida, que, aliás, tem um prefácio escrito pela Flora.
Você também pode seguir o Rádio Novelo Apresenta na plataforma onde você está ouvindo esse episódio, se inscrever no canal da Novelo no YouTube, seguir a gente no Spotify, no Apple Podcasts, favoritar na Deezer, enfim, você sabe o que fazer. Também dá para deixar um comentário sobre esse episódio, tanto nas nossas redes, quanto na Apple ou no Spotify. Para falar com a gente, é só marcar @radionovelo no Twitter ou no Instagram, ou mandar um e-mail para o apresenta@radionovelo.com.br. Foi assim que a gente ficou sabendo da história do Sítio de Campo Largo. A ouvinte Aline Baman conheceu o Romero por acaso numa das viagens dele, ouviu a história dele e mandou pra gente. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devô. A produção executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Jäger. A Natália Silva é editora executiva. Nossos repórteres e roteiristas são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães, a Sara Zobel, a Carol Pires, a Bárbara Rubira e a Carolina Moraes. A Ashley Calvo é produtora. A checagem desse episódio foi feita pela Luísa Silvestrini e pela Caroline Fará. O desenho de som desse episódio é da Mariana Leão e da Paula Scarpim. A mixagem é da Bia Guimarães e da Júlia Matos. Nesse episódio, a gente usou música original de Kiko Dinucci e também da Blue Dot. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira. Nossa coordenadora executiva é a Lara Martins e a nossa estagiária é a Isabel de Santana. Obrigada e até a semana que vem.